Olá, querido aluno, tudo bem com você? Este vídeo aqui ele tem o intuito de fazer um comentário acerca de cada uma das 10 questões para quem assistir o módulo de implantação e estruturação de serviços em BIM na modalidade gravada, na pós-graduação de BIM da EBPOS, ok? Então, para você que realizou o módulo gravado, você não vai precisar enviar nenhum daqueles exercícios que você viu nos vídeos, que os demais alunos enviaram, certo? Nenhuma daquelas 3 atividades. E você vai enviar apenas essa atividade, certo? Apenas submeter essa avaliação. Então, essa avaliação ela possui 10 questões, cada uma das questões tem peso 1, e você precisa de, no mínimo, 70%, portanto, 7, para ser aprovado, ok? E esse vídeo ele visa ser uma explicação acerca de cada questão, já como um gabarito comentado, certo? Vamos então para a questão 1. Com base no que foi dito ao longo do módulo, é incorreto afirmar que, então, a gente precisa entender qual é a alternativa dessas 4 alternativas, qual é aquela incorreta, certo? Vejamos a alternativa A. Uma das maiores dores compartilhadas por diversas empresas que colaboram na indústria da construção é relacionada, ou seja, essa dor é relacionada a informações. Está correto isso? Está correto, certo? A gente sabe, a gente que atua na construção civil, na indústria da construção civil, a gente sabe que uma das maiores dores compartilhadas por diversas empresas que atuam nessa indústria é de fato relacionada às informações. Portanto, essa alternativa está correta. E aqui a gente está buscando a incorreta. Portanto, ela não nos satisfaz. Vejamos a alternativa B. No que tange às formas de troca de informações entre pessoas, o formato federado é o mais eficiente, uma vez que representa uma estrutura onde todos os envolvidos têm acesso à informação centralizada, sem perder a possibilidade de trocar informações entre si. Você lembra, né, que a gente viu ao longo do módulo que o formato federado de troca de informações, ele seria, diferentemente do centralizado, aquele mais eficiente no sentido de levar informações aos vários pontos, aos vários nós dessa matriz de interessados. Portanto, essa alternativa B está correta e, portanto, também não nos atende. Vamos ver a alternativa C. BIM é um conjunto de políticas, processos e tecnologias que, combinados, geram uma metodologia para gerenciar o processo de projetar uma edificação ou instalação e ensaiar seu desempenho, gerenciar suas informações e dados, utilizando plataformas digitais baseadas em objetos virtuais através de todo o seu ciclo de vida. Apesar de ser uma alternativa muito longa, ela está 100% correta e ela é extraída diretamente de um dos slides que eu passei ao longo do curso, né? Portanto, só resta a alternativa D. Repare, nenhuma das alternativas acima está correta. Então, logicamente, a alternativa que a gente procura é a D. Por quê, Felipe? Percebam que a D está falando. Nenhuma das alternativas acima está correta. Nem a, nem a B e nem a C. Só que a gente viu que todas as 3 estão corretas. Então, é incorreto eu afirmar isso aqui. É incorreto eu dizer que nenhuma das alternativas acima está correta. Então, a letra D seria o gabarito dessa questão 1. Vamos em frente. Questão 2. Perceba que essa questão 2 aqui, ela é de 2 sentenças, sentença P e sentença Q, ok? E, ao final, eu vou pedir uma relação lógica entre essas 2 sentenças. Sentença P diz o seguinte: pelo fato do uso do BIM não se resumir a software, agora entramos na sentença Q. É necessário entender que existem algumas vertentes que devem ser desenvolvidas para garantir o uso sustentável da modelagem da informação em qualquer organização, sendo elas as vertentes processos ou procedimentos, pessoas, políticas e tecnologia. Vamos primeiro avaliar se ambas as sentenças estão corretas, para depois entender qual é a relação entre elas, ok? Com relação à sentença P, pelo fato do uso de BIM não se resumir a software, o uso de BIM, de fato, não se resume a software, concorda? Então, a sentença P está correta. Agora, a sentença Q. É necessário entender que existem algumas vertentes que devem ser desenvolvidas para garantir um uso sustentável da modelagem da informação em qualquer organização, sendo elas as vertentes processos, pessoas, políticas e tecnologia. Você sabe que a sentença Q também está correta. Então, repare nas alternativas. Tanto a sentença P quanto a Q estão corretas, então a gente não pode ter nem a alternativa C nem a D como correta. A gente está buscando a correta, certo? Então vamos ver a relação entre P e Q. Observem a alternativa A. As sentenças P e Q estão corretas e P é justificativa de Q. Alternativa B. As sentenças P e Q estão corretas, mas P não é justificativa de Q. Vamos observar o seguinte, galera. Olha só o que diz a P novamente, pela última vez. A P fala que BIM não se resume a software, certo? E a alternativa A está querendo dizer que P
ou seja, o fato de BIM não se resumir a software, está justificando que existam outras vertentes, além daquela que diz respeito a software, certo? Que existem e devem ser desenvolvidas justamente para garantir o uso sustentável do BIM. Que, reparem, não apenas tecnologia, mas outras três: processos, pessoas e políticas. Portanto, não é? De fato, é justificado por P. Então, o nosso gabarito é letra A. Perfeito? As sentenças P e Q estão corretas e P é justificativa de Q. Seria a alternativa B se P não tivesse relação de justificação com a sentença Q, certo? Só que não é o caso. Perfeito? Vamos agora para a questão 3. Com base no que foi dito ao longo do módulo, é correto afirmar que... Então, a gente está buscando a alternativa correta, ok? Bem clássico aqui. Alternativa A. Modelos BIM podem ser constituídos simplesmente por referências 2D, arquivos CAD. Isso a gente já descarta, não é? A gente viu que, ao longo do módulo, que, de acordo com o professor Eastman, no seu manual de uso do BIM, aquele famoso livro, é justamente esse um dos conceitos em que ele traz, numa parte do seu livro, logo no começo, conceituando o que não seriam modelos BIM. E eu falei isso ao longo do curso, certo? Então, modelos BIM não seriam aqueles modelos que são simplesmente constituídos por referências 2D. Alternativa B. Pode-se considerar o modelo BIM como um banco de dados. E esse, de fato, é o gabarito, ok? De fato, os nossos modelos BIM, as nossas construções virtuais, são bancos de dados. São bancos de dados construtivos, não é? Modelar a informação construtiva nada mais é do que isso. Alternativa C. Vamos ver porque ela não está certa. A vertente políticas visa, entre outras coisas, estabelecer o relacionamento político entre as organizações envolvidas na construção virtual de determinado empreendimento em BIM. Isso é uma besteira, não é? O termo políticas nada tem a ver com fazer política no sentido de intra-organizações. Aqui o termo políticas, daquelas 4 vertentes, né, as 4 vertentes do BIM, o termo políticas diz respeito a normas, leis, códigos de conduta, definições de trabalho, diretrizes de trabalho, não tem nada a ver com política, não é? Então a C está errada. E a D, por que ela estaria errada? Reparem, o aumento de RFI, Request for Information, que é consequência de um uso eficiente da comunicação corporativa, é consequência lógica do uso do BIM. Então, para você que viu os vídeos onde eu falei sobre Request for Information, que é um indicador bastante comum de ser usado para a gente medir a eficiência das nossas comunicações e a disponibilização das informações, não é? Você vai lembrar que quando a gente tem um alto Request for Information, então tem um alto valor, então solicita-se muitas informações, eu tenho um sistema, a priori, falho, um sistema fraco de disponibilização dessas informações, pois se as informações estivessem disponibilizadas, eu não precisaria solicitá-las, concorda? Ou seja, o aumento do RFI, que é consequência de um uso eficiente, é consequência de um uso ineficiente da comunicação corporativa. Então essa alternativa está errada também por causa disso. Questão 4. A partir da confecção do espacinho, será possível traçar uma série de etapas que deverão ser realizadas para implantar o BIM em qualquer organização. O espaço acima pode ser substituído corretamente por BIM, Request for Information, PDCA ou BIM Implementation Plan. Você sabe, você passou o módulo aí fazendo comigo essa tabela, você sabe que é a partir de um BIP ou de um BIM Implementation Plan que a gente vai traçar uma série de etapas que deverão ser realizadas para implantar o BIM em qualquer organização. Não tem nada a ver com o BIM enquanto conceito, não tem nada a ver com o conceito de Request for Information, que eu acabei de falar na questão anterior, e certamente também não tem nada a ver com o PDCA. Perfeito? Vamos para a questão 5. Sobre o uso de ferramentas BIM e ferramentas CAD, pode-se afirmar que, então, estamos buscando novamente a alternativa correta. Vejamos a alternativa A. Apesar de não haver qualquer incentivo por parte do poder público, por meio de leis e decretos, percebe-se um avanço no uso do BIM por empresas e órgãos públicos. Repare, a gente poderia quebrar essa alternativa em 2 sentenças, né? E a gente vai ver que a segunda sentença está verdadeira. Percebe-se um avanço no uso do BIM por empresas e órgãos públicos, isso é óbvio. Agora, a primeira parte é que ferra tudo. Repare, apesar de não haver qualquer incentivo por parte do poder público, a gente pode dizer que esse incentivo é tímido, que ele é lento, que ele é muito aquém do que deveria ser.
Agora, falar que não haver qualquer incentivo, daí é forçar a barra. Então, essa alternativa está correta. Aliás, desculpa, essa alternativa está incorreta. A gente está buscando a correta. Vamos para a próxima página para ver as demais alternativas dessa questão número 5. Alternativa B. O uso de softwares BIM visa a descontinuidade de softwares CAD. A gente sabe que isso não é verdade, não é? Falei várias vezes no treinamento que, com certeza, o advento da tecnologia BIM, dos fluxos de trabalho em BIM, não visam a descontinuidade de softwares CAD. Jamais. Na verdade, eles visam empoderar ou melhorar, potencializar os fluxos de trabalho entre as empresas. Certo? Se softwares CAD estarão inseridos nesse fluxo ou não, é uma decisão da empresa, né? Ou das empresas, enfim. Mas, com certeza, o BIM não tem como resultado a descontinuação de softwares CAD. Alternativa C. Pode-se considerar que CAD é um subproduto do BIM. Então, a gente chegou aqui no nosso gabarito. Eu falei isso ao longo do treinamento, inclusive contei uma história, não é, de um amigo meu que estava numa palestra e uma pessoa perguntou para ele isso, né? O que é melhor, projetar em CAD ou BIM? E daí ele pensou e falou, essa pergunta não faz sentido porque você está comparando um subproduto ao seu produto. Então, trabalhando com BIM, eu posso ter acesso a arquivos CAD, a arquivos de quantitativo, a arquivos de vídeo, de renderizados, não é? Então eu posso ter tudo isso aqui, que eu posso entender que cada um desses aqui são subprodutos de um produto maior, chamado produto BIM, vamos falar assim, né? Então, gabarito, letra C. Questão 6. O método de implantação do BIM demonstrado ao longo do módulo prevê a existência de 8 etapas, não é? Sendo que, alternativa A, na primeira etapa, onde são levantados os requisitos para a implantação do BIM, define-se qual ou quais softwares BIM serão utilizados. É isso que a gente faz na primeira etapa? Não, né? A definição do software BIM ela é posterior a todo um trabalho intelectual, colaborativo e integrado com os departamentos da empresa onde a gente está implantando o BIM, onde a gente vai entender as suas necessidades e seus objetivos. E só com isso em mente, muito bem detalhado e assertivamente levantado junto aos clientes, é que a gente vai definir os softwares. Então, com certeza, não é na primeira etapa. Alternativa B. A definição de padrões de nomenclatura... A definição de padrões de nomenclatura ocorre de forma intensa na etapa 6, produção de projetos piloto. E aí, é isso mesmo? É isso mesmo. Alternativa B é o nosso gabarito. Então a gente falou e ficou por bastante tempo no nosso treinamento justamente na etapa 6, porque ali a gente fez o preenchimento de algumas planilhas lá naquele arquivo do BIP, não é? Que uma das questões que a gente preencheu foi justamente os padrões de nomenclatura propostos para aquela organização, não é? E, de fato, a definição de padrões de nomenclatura, por mais que de forma um pouco mais tímida, um pouco mais desestruturada possa acontecer antes da etapa 6, é na etapa 6 que ocorre de forma intensa. Então, a etapa 6 é aquela que, de fato, reúne esse esforço, não é? Vamos ver por que as alternativas seguintes estão incorretas. Alternativa C. A sequência destas etapas, ou seja, das 8 etapas, não é? Então, a sequência dessas etapas é sempre linear, de forma que voltar de uma etapa mais avançada para uma anterior demonstra um iminente insucesso na implantação do BIM. Você lembra que eu falei sobre isso ao longo do módulo, não é? Que isso aqui não tem nada a ver. Na verdade, é um iminente insucesso caso eu veja que eu deveria voltar e não volto. Certo? Então, eu preciso voltar, e esse voltar é justamente entre aspas, não é? Eu preciso regressar a uma etapa anterior quando eu ver que eu deixei escapar alguma coisa. Algum departamento que eu precisava conversar eu não conversei, alguém que precisava ser envolvido não foi envolvido, alguma coisa que era para ter sido feita com qualidade e, na verdade, a gente reuniu más informações, a gente tem que voltar a esse processo. Então, a gente volta para justamente arrumar o que a gente fez, que não estava certo, e daí a gente seguir com essa implantação do BIM rumo ao sucesso, certo? Então, a C está errada por causa disso. Alternativa D. A etapa onde ocorre as capacitações dos softwares deve reunir todos os colaboradores a todo momento.
uma vez que o uso do BIM impactará profundamente todas as áreas da empresa. A gente também poderia dividir essa alternativa em duas sentenças e a gente poderia falar que essa segunda sentença aqui, ela é satisfatoriamente correta, né? Uma vez que o uso do BIM impactará profundamente todas as áreas da empresa. Talvez ela não seja tão correta, vamos dizer assim, né? Não é tão necessariamente que todas as áreas da empresa serão impactadas profundamente, porém, o erro principal está na primeira sentença. A etapa onde ocorrem as capacitações dos softwares deve reunir todos os colaboradores? Não, isso não é um uso eficiente de recursos humanos. Então é por isso que ela estaria errada, ok? Questão 7, estamos chegando ao final. De novo, é uma questão de duas sentenças, P e Q, e a gente tem que analisar a lógica entre as duas, não é? Sentença P, vamos analisá-la e ver se ela é verdade, ok? Considerando que o LOD, Level of Development, define o nível de maturidade informacional dos elementos modelados, vamos parar por aqui. Isso é verdade? O LOD, ele define o nível de maturidade informacional dos elementos modelados? Com certeza. Então a alternativa, a sentença P está correta, certo? Sentença Q. É essencial que ele, o LOD, seja definido no início dos trabalhos no intuito de atender às necessidades de todos os stakeholders. Outra sentença que está correta. É essencial que eu defina o LOD para cada uma das etapas do meu modelo, não é? Eu estou no anteprojeto, estou num projeto legal, num projeto executivo, não interessa a etapa, eu preciso definir qual é o LOD dos elementos para justamente definir o escopo do meu trabalho, não só do meu, mas de todos os stakeholders envolvidos na modelagem, não é? Então, ambas P e Q estão corretas, então não pode ser nem alternativa C, nem alternativa B, a D de dado, certo? Vamos agora analisar a lógica entre ambas. Reparem na P. Considerando que o LOD define o nível de maturidade informacional dos elementos modelados, logo, é essencial que ele, o LOD, seja definido no início dos trabalhos no intuito de atender as necessidades de todos os stakeholders. Novamente, a gente tem uma relação direta de justificação. P justifica Q. É porque P é um fato que Q é um fato, certo? P justifica Q. Então, é porque LOD define o nível de maturidade informacional dos elementos que ele deve ser definido no início dos trabalhos. Exatamente. Então, gabarito, alternativa A. Penúltima questão, questão 8. No rol de documentos a serem produzidos no processo de implantação do BIM e manutenção do fluxo de trabalho quando este estiver em operação, consta o, sendo ele documento único para a organização, uma vez que padroniza os processos internos, padrão de nomenclatura, organização da informação e etc. Já o é o documento aderente às necessidades de um empreendimento específico, no qual constará as necessidades e os objetivos para com a modelagem, responsabilidades entre as organizações, etc., sendo um documento por empreendimento a ser construído digitalmente. Então, os espaços acima poderiam ser substituídos corretamente por alternativa A, BIM Mandate e BIM Execution Plan. Alternativa B, ele inverteu ali, ó. BIM Execution Plan e BIM Mandate. Alternativa C, BIM Execution Plan e Minimum Viable Product, o nosso MVP. E alternativa D de dado, Minimum Viable Product e BIM Mandate. Qual que é a alternativa correta? Repare, o primeiro espaço diz respeito a um documento único que visa estabelecer processos internos. Galera, isso aqui é um manual, certo? É um manual interno à organização. E a gente vai lembrar que manual, ele é o BIM Mandate. Perfeito? Já esse segundo espaço aqui, ele se refere a um documento aderente às necessidades de um empreendimento específico. Opa! Então, cada empreendimento específico vai ter um documento deste. Que documento estamos falando? Do BEP, o BIM Execution Plan. Certo? Então, gabarito da questão, alternativa A. Vamos para a penúltima questão dessa provinha, que é a seguinte. As sentenças abaixo representam situações corriqueiras em processo de implantação do BIM. Com base nos conhecimentos construídos ao longo do módulo e tendo em mente quais atitudes são positivas e saudáveis para o processo de implantação do BIM, escolha a alternativa correta. Pois bem, então aqui eu trouxe 4 alternativas com situações corriqueiras quando a gente é consultor de implantação do BIM. E eu gostaria que você ressaltasse a alternativa que possui apenas atitudes positivas e saudáveis. Ou seja, as outras 3 alternativas, né, A, B, C, D, somente uma é correta, então as outras 3 alternativas, elas não possuem
atitudes positivas e saudáveis na sua integralidade. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A. Durante o processo de definição de padrões de nomenclatura, que é um dos processos mais demorados da implantação do BIM, o principal projetista do escritório, então percebam que é uma pessoa que tem uma importância bastante grande naquele espaço, provavelmente conhece os processos, é consultada pelas pessoas que trabalham com ele, enfim. É o principal projetista do escritório. Ele pediu para se encarregar da função. Que função? A definição dos padrões de nomenclatura. Onde ele levaria os arquivos para casa e faria o processo inteiro ao longo do final de semana. De forma a economizar tempo, certo? Da equipe, não é? Economizar tempo da equipe e chegar na segunda-feira com os padrões já definidos. Olha só, então ele faria ele mesmo, não é? Já que ele é conhecedor do processo. Galera, essa alternativa está errada. Por quê? Porque aqui eu estou buscando quais são as atitudes mais positivas e saudáveis para a implantação do BIM. E certamente não é saudável, falei isso ao longo do final de semana, da gente, para determinadas partes dessa implantação, fazer de forma autocrática algumas decisões. Então a gente tem várias pessoas nessa organização, certo? Claro que a gente tem pessoas, algumas pessoas desse grupo aqui, que são mais influentes que outras, que têm mais conhecimento que outras acerca de como aquela organização funciona, etc. Não é? Que de fato é esse principal projetista do escritório, que foi a informação que eu coloquei aqui para fazer você pensar. Só que por mais que essa pessoa tenha bastante conhecimento, ela não possui a visão de todos os seus colegas, certo? E por mais que ela seja talvez a pessoa com maior experiência nessa empresa, ela talvez não seja a mais indicada a definir padrões de nomenclatura, porque ela pode saber tudo de arquitetura, construção, execução, mas ela pode saber pouco sobre boas práticas de nomenclatura, certo? Então, em resumo, está errado porque nunca é aconselhado que uma pessoa apenas faça isso. De fato, a definição de padrões de nomenclatura é um dos processos mais demorados. Então, a gente vai, de fato, tomar bastante tempo da nossa equipe. Mas é assim que funciona. Então, essa alternativa está errada, certo? Vamos para as outras alternativas. Alternativa B. Ao longo das etapas de reunião de necessidades e definição de objetivos, então a gente está lá na etapa 1 e 2, né? Para com o uso do BIM, o proprietário da empresa foi o único entrevistado. Olha só. Por já ter atuado em todos os seus departamentos. Então a gente está naquele exato... Num exemplo bem similar ao do anterior, que tem uma pessoa da equipe, que é aquela que tem mais tempo, mais experiência, etc. E, portanto, aqui ela foi a única entrevistada para justamente apontar as necessidades e os objetivos do BIM nessa organização. E foi feito isso, olha só, com isso optou-se por economizar horas de consultoria e tempo de trabalho aos demais colaboradores. Reparem que o objetivo pode ter sido nobre, só que na prática isso é ir contra as boas práticas, contra atitudes saudáveis, positivas para a implantação de uma tecnologia que muda o trabalho de tanta gente. Por mais que esse proprietário tenha bastante experiência, talvez o olhar dele possa ser melhor avaliado, possa ter um peso maior que os demais. Contudo, os demais olhares devem ser levados em consideração. Por isso que essa alternativa B está incorreta. Alternativa C. No momento de iniciar as ações para definir os softwares necessários para atender as necessidades nos departamentos entrevistados, percebeu-se que um departamento não foi envolvido. A gente deixou um departamento escapar. Em conversa com o proprietário da organização, ficou claro que esse departamento é essencial para o fluxo de trabalho em BIM, o futuro fluxo. Contudo, ficou claro que a entrevista com esse departamento levaria muitas horas, fazendo com que o processo de implantação retornasse da etapa 3 para a etapa 1, para aquele setor específico, esse que a gente deixou escapar. No fim das contas, repare, o responsável pela implantação do BIM resolveu fazer isso, atrasando o cronograma de atividades em 2 semanas. Então a gente atrasou em 2 semanas, fora os custos, não é? Galera, esse aqui é o gabarito. E daí você pode falar o seguinte, pô, Felipe, tu colocou aí que a gente vai atrasar o cronograma de atividades em 2 semanas, só que tu me pediu a alternativa mais saudável, não é? Aquela que é mais saudável à implantação do BIM. E, de fato, as coisas elas não são mutuamente excludentes. Apesar da gente ter atrasado o cronograma de atividades em 2 semanas, fazendo isso aqui, né? Revertendo aí da etapa 3 para a etapa 1, apesar da gente ter feito isso, isso não foi
cruel, isso não foi cruel, não foi ruim para a nossa implantação do BIM, uma vez que era a realidade. A gente tinha que fazer isso ou seguir em frente, não escutar, não mapear as informações daquele departamento e sabe-se lá o que aconteceria, pois esse departamento ele era essencial. Certo? Então a gente precisava voltar, que nem ele fez aqui, né? No fim das contas, o responsável pela implantação do BIM resolveu fazer isso, atrasando o cronograma de atividades em 2 semanas. Resolveu fazer isso. Isso que? Retornar da etapa 3 para a etapa 1. Perfeito? Essa é, de fato, a atitude mais positiva e saudável para o projeto de implantação do BIM. Perfeito? A alternativa D está incorreta porque ela fala que nenhuma ou todas as alternativas acima possuem atitudes saudáveis na implantação do BIM. Não é nenhuma, porque a alternativa B ela ela é saudável para a implantação do BIM, e certamente também não é todas, uma vez que a gente viu ali outras alternativas que não tinham atitudes saudáveis. Então, por isso que a D está incorreta. O gabarito da questão é a letra C. Última questão, galera, questão 10, uma questão aí visivelmente extensa, não é? Mas, e até já para finalizar, eu bolei esse questionário para ser justamente um desafio à pessoa que assistiu o módulo gravado, né, você que está ouvindo, justamente porque, infelizmente, não fez parte da discussão no final de semana, mas pôde observar com certeza pelos vídeos que foram discussões muito boas, uma participação muito boa da turma. Então, esse questionário justamente é desafiador para mostrar o quão desafiador foi o nosso final de semana da aula ao vivo. Questão 10. Com base nos conhecimentos construídos ao longo do módulo, analise as sentenças a seguir. As sentenças de 1 a 5. E escolha a alternativa que as classifica corretamente em certa ou errada, né? C ou E. Vamos ver então, alternativa por alternativa. Alternativa 1. Largura da folha da porta do lado direito. L_folhas. Vão de passagem. Os 3 parâmetros, então reparem, são 3 parâmetros, nome de parâmetros, ou atributos, se você preferir. Os 3 parâmetros anteriores estão escritos conforme as melhores práticas. Será que estão? Não estão. E por que a gente pode dizer que não estão? Não é? O que as melhores práticas dizem? Não é? Você acompanhou nesse final de semana que, principalmente no momento da gente definir padrões de nomenclatura, lá na nossa planilha do BIP, eu comentei que existem algumas formas que são interessantes e outras que não são interessantes. Não é? E o que define interessante e não interessante são justamente essas melhores práticas para nomear atributos, arquivos, diretórios. Por exemplo, o uso de expressões muito longas certamente não é uma boa prática. Às vezes é necessário, mas não faz parte, isso a gente pode dizer com certeza, de melhores práticas. L_folhas, não tenho nada para dizer sobre esse parâmetro. L está em maiúsculo, underline, folhas. Por mais que o folhas está com F em minúsculo, não tem nada a se dizer, não. Pode ser que seja realmente obedecendo melhores práticas, tá? Eu vejo isso acontecendo, ok? Então, esse parâmetro do meio aqui pode realmente estar dentro de melhores práticas. Agora, com certeza, o primeiro, pela extensão, não faz parte das melhores práticas colocar um nome muito extenso. E esse terceiro também não está bom por causa de duas questões principais. A acentuação. Não faz parte das melhores práticas a gente acentuar letras, acento agudo, circunflexo, tio, cedilha, certo? São coisas que a gente deve deixar de fora, ok? E também aqui eu fiz um mix entre expressões com a primeira letra em maiúsculo e o resto em minúsculo e tudo em maiúsculo. Olha só que confusão. Então também, né, não faz parte das melhores práticas. Então aí está errada, certo? Ou melhor, né, a alternativa 1 está errada, ok? Vamos colocar aqui do ladinho já. Alternativa 2. É comum e indicado que o consultor de implantação do BIM aculture os processos vigentes em determinada organização no intuito de melhorá-los. Então, no intuito de melhorar, de entender que existem procedimentos mais eficientes, mais corretos, é comum e indicado que o consultor aculture os processos vigentes para esses processos novos. Galera, radicalmente errado, certo? Você que vai atuar como consultor de implantação em BIM, você não vai poder, isso não é aconselhado, muito menos indicado, que você aculture processos da sua empresa cliente. Claro, você vai conduzi-las, conversar com elas, e você vai definir com elas em conjunto
não é? Você vai criar essa discussão, uma vez observando alguns processos que podem ser melhorados, qual é o caminho para atingir e por que que existem esses processos melhores, por que que a alternativa é melhor do que a situação que eles têm, não é? Mas isso nunca é definido, isso nunca é aculturado, é exatamente essa palavra que a gente usa. A aculturação é a modificação de processos vigentes. No caso, uma modificação autoritária, não é? Autocrática, no sentido de que foi apenas essa pessoa que definiu. Isso com certeza não é indicado. Por mais que a gente possa falar que é comum, infelizmente, profissionais terem esse tipo de atitude, não é indicado, certo? Então, a alternativa 2 está errada. Alternativa 3. As dimensões do BIM, 3D, 4D, 5D, são conceitos abertos, olha só, conceitos abertos, e variam conforme o entendimento de cada organização. Galera, mais uma errada, certo? Com certeza, o conceito de BIM 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D, certo? E além, não é? A questão de serem conceitos abertos talvez fosse a parte discutível dessa questão. Como eu falei ainda há pouco, né? Eu coloquei esse questionário, todas as 10 questões, o mais desafiadoras possível, certo? Ainda assim, bastante aderidas ao nível de conhecimento que vocês possuem para aqueles que assistiram e participaram do módulo, não é? Por mais que a distância, ou melhor, por mais que na modalidade gravada. Então, o fato desses conceitos poderem ser considerados abertos talvez fosse um pouco discutível. Por mais que 3D, eu considero que não é um conceito aberto. 3D não está em discussão, não está em pauta. Um modelo BIM 3D é um conceito fechado, é um conceito que existe definições seguras, pontos pacíficos sobre o que é 3D. 4D e 5D eu diria que também, certo? 4D, cronograma de execução, 5D, custo. Então a gente tem esses conceitos fechados. Agora, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D, talvez a gente possa considerar que seria um gradiente um pouco menos fechado, vamos colocar assim, e talvez a gente poderia considerar aberto. Mas 3D, 4D e 5D com certeza não. Só que não é nem isso a parte da alternativa que torna ela errada. É principalmente essa segunda aqui. Variam, ou seja, esses conceitos variam conforme o entendimento de cada organização. Bom, daí a gente já pode falar que está errado. Com certeza está errado, não é? Não varia, não é? Então, essa alternativa 3 também está errada. A gente vai para 4, não é? Que diz o seguinte: quando construímos virtualmente, não é necessário que tudo seja modelado 3D. Olha só, não é necessário que tudo seja modelado 3D. Uma vez que inúmeros elementos podem ainda ser apenas desenhados ou descritos, sem que isso acarrete a classificar este modelo como um modelo não BIM. Então, eu vou perguntar para vocês, um prédio aqui, certo? Um prédio, janelinha, 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 janelinha. Galera, eu preciso que absolutamente tudo que vai ser executado, que estará dentro desse edifício fisicamente executado, eu preciso que tudo seja modelado? Não. Na verdade, não é nem que eu não preciso. Eu não aconselho, porque senão seu modelo vai ficar ingerenciável, não é? Vai ficar pesado demais, além de você perder tempo e dinheiro fazendo coisas desnecessárias, não é? Então, quando construímos virtualmente, não é necessário que tudo seja modelado 3D, que tudo seja modelado. Verdade, completamente verdadeiro, não é? Uma vez que inúmeros elementos podem ainda ser apenas desenhados ou descritos. E o exemplo que eu uso muito é o da porta, não é? O da porta. Então, essa porta, ela vai ter dobradiças, por exemplo, não é? Ela vai ter dobradiças. Essas dobradiças, eu preciso fazer elas na porta? Eu preciso modelar isso? No 3D eu preciso enxergar as dobradiças? Com certeza não. Se eu tiver, talvez, um detalhamento da minha esquadria, eu até posso desenhar as dobradiças, não é? Então, desenhar, colocar aqui as cotas, o material, não é? A descrição do material, blá, blá, blá. Agora, isso é desenhado. E eu também posso descrever. Eu quero saber quantas dobradiças tem para cada porta. Eu tenho 425 portas no projeto. Eu quero saber quantas dobradiças no total eu vou ter. Basta fazer a conta de 425 vezes 3. Cada porta tem 3 dobradiças. E daí isso eu quis dizer aqui com parte descrita, não é? Então, galera,
a 4 aqui está perfeitamente correta, beleza? Porque fazendo isso, não modelando tudo e tendo elementos que foram desenhados ou descritos, de fato, não faz com que esse modelo seja não BIM, com certeza, certo? A alternativa 4 está correta. E agora, vamos para a alternativa 5, que fecha essa questão, e analisá-la. Apesar de não ser mandatório, então não é mandatório, realizar a etapa 8 do processo de implantação do BIM é saudável quando observa-se a máxima que diz que aquilo que não é medido também não é gerenciado, certo? A famosa frase atribuída a Peter Drucker, não é? Pai da administração moderna. Galera, essa questão 5 está perfeitamente correta. Porque o que é a etapa 8? A etapa 8 é justamente aquela de monitoramento, não é? A etapa 8 é aquela que está... Então, eu tenho aqui todas as minhas etapas, não é? E a etapa 8 é essa aqui, ó. É a última etapa da minha implantação, não é? E aqui é onde a gente faz justamente o monitoramento, onde a gente traça alguns indicadores e traça alguma estratégia de tanto resgatar, captar esses dados dos indicadores, quanto de apresentá-los, de lê-los, não é? E quando eu estou definindo um indicador, certo? Eu estou querendo medir alguma coisa. E, de fato, tudo aquilo que não é medido não é gerenciado. Então, se eu estou falando que eu vou medir e gerenciar alguma coisa, eu estou falando de indicadores, é exatamente dentro de monitoramento que é, de fato, a etapa 8. Então, apesar da etapa 8 não ser mandatória, e de fato não é, ela é, com certeza, saudável. Certo? Justamente fortalecida por essa máxima aqui. Novamente, aquilo que não é medido também não é gerenciado. Então, o que nós temos aqui como gabarito seria a alternativa alternativa 1, errado, 2, errado, 3, errado, 4, certa, 5, certa. Qual que é a alternativa que a gente tem aqui com essa ordem? Alternativa A, primeira correta, então não. Então, a alternativa A e a alternativa D saem de cena, não é? Sobra a B e a C, e a gente vai ter aqui, então, as questões corretamente colocadas, a alternativa B. 1E, 2E, 3E, 4C, isso mesmo, e 5C. E esse é o gabarito da questão, galera. Pessoal, agradeço ter visto esse vídeo. Então, como eu falei, ele serviu como meio que um gabarito comentado, não é? Sobre essa avaliação. Espero que tenha tirado qualquer dúvida que você ainda tinha, certo? Com isso eu quis responder a qualquer dúvida que a pessoa pudesse ter por ter colocado certo, na verdade era errado, e etc, né? Então, caso tenha ficado qualquer dúvida, pode entrar em e-mail em felipe@fgaec.com. Agradeço a atenção e vamos juntos!